Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro café com palavra aqui. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Esse mês de outubro, nós estamos com toda uma programação aqui na igreja sobre a Reforma Protestante. Nesse mês de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Especificamente, dia 31 de outubro é o dia que historicamente se dá a Reforma Protestante. Especificamente, dia 31 de outubro de 1517, foi onde Martinho Lutero ele pregou na porta da igreja onde ele era padre as suas conhecidas, suas famosas 95 teses. Então, esse ano de 2021 nós comemoramos 504 anos de Reforma Protestante. Então, estamos com toda essa programação esse mês em alusão à Reforma Protestante. E hoje nós temos o nosso Café com Palavra, onde o tema é Reforma ontem e hoje. Quem vai estar trazendo a palavra nessa noite é alguém que vocês não conhecem, Denis vai estar aqui conosco trazendo a palavra daqui a pouco. Mas vamos orar? Convido você a, juntamente comigo, orar ao Senhor. Feche seus olhos e oremos. Querido Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor, ó Deus amado, se revelou através da tua Sagrada Escritura, Senhor. Através da tua palavra, Senhor Deus amado, nós temos o conhecimento correto e seguro acerca do Senhor, acerca de Cristo Jesus e da salvação. Então, graças nós te damos por isso, Senhor. Obrigado, Deus amado, porque aprove ao Senhor nos alcançar com a tua maravilhosa graça e que por meio da fé e somente pela fé, ó Deus, nós alcançamos a salvação, ó Pai, por meio de Cristo Jesus. Então nós te agradecemos por isso, porque um dia o Senhor, ó Pai, nos alcançou com a tua graça, ó Deus. Ao ouvir a tua palavra, o teu Espírito Santo iluminou a nossa mente e gerou fé em nosso coração, de modo que nós pudéssemos crer de fato e de verdade em Cristo Jesus, como o único caminho, e somente através dele nós nos achegamos a ti, Senhor. Então graças te damos por isso. E pedimos ao Senhor, ó Deus amado, nos abençoa nessa noite. Nos abençoa, Deus amado, através de tudo que será feito aqui, ó Pai. Através dos louvores e também da ministração que será feita logo mais. Abençoa a vida de cada um, Pai. Que nós possamos sair daqui impactados com a Tua palavra. Obrigado, Pai, por esse momento de comunhão que nós temos aqui. Abençoa os jovens, ó Deus amado, que estiveram na organização desse evento, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quero chamar a equipe de louvor agora para estar com a participação nesse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ficar de pé, adorar o Senhor. Cantar essa música. Se eu não me engano, foi escrita por Martinho Lutero, Castelo Forte. Faz jus ao momento, Vamos cantar ao Senhor. Quem souber a letra pode cantar, bater palma. Amém? Irmãos, com palmas assim, ó. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.
com seu poder defende os seus e a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com arma de defesa. Se temos que perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Forte é o nosso Deus. Castelo 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 forte é o nosso Deus. E castelo forte é o nosso Deus. Amém. E ainda louvando ao Senhor e engrandecendo a Ele. Somos salvos somente pela graça do Senhor. Então que nessa noite nós possamos adorar Ele. Feche seus olhos, medite na letra da canção. Adore a Ele, louve e engrandeça. Somente pela graça. Aleluia, Jesus. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde fugindo do Senhor. Aleluia, Jesus. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, seu sangue verteu, e
agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna outorgou. A vida é o Cristo, a vida é o Cristo que ressuscitou, que ressuscitou. Por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a fé. A ti, ó Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a fé. Amém, Jesus. Não é por obra, irmãos, é pela graça, é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É entregando a nossa vida ao Senhor e vivendo a sua vontade, que seguimos os seus caminhos, que seguimos a sua vontade. É quando olhamos para a Sagrada Escritura e a partir disso nós escutamos a voz do Senhor falando conosco, porque lemos a palavra e cremos que ela é a palavra do Senhor. Louvado seja a ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso castelo forte e sabemos que nada somos sem o Senhor em nossa vida, e a nossa riqueza, o nosso tesouro está no Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está nessa noite aqui presente e a tua palavra está sendo pregada, ó Pai. Nos faz entender a tua palavra, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos ajudar, nos abençoar e nos fortalecer no Senhor. Obrigado, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso sentar, irmãos. Pastor Val. Quero chamar aqui à frente o missionário Denis.
Denis vai estar trazendo a palavra nessa noite, vai estar trazendo a palestra nessa noite, que tem como tema Reforma ontem e hoje. Queridos, a maioria aqui, se não todos, a maioria aqui, se não todos, conhece Denis, né? Então, a gente dispensa a apresentação, não é verdade? Mas os irmãos que conhecem ele sabem que, além de formação teológica, ele também está se formando, termina esse ano, não é isso? Sua graduação em História, né? Então, ele é uma pessoa preparada para trazer esse assunto para nós nessa noite. Antes de passar a palavra para Denis, quero agradecer a presença de algumas pessoas aqui. Pastor Tarcísio veio lá do Piancó, algumas pessoas estão aqui, ajudando também na gravação lá do Piancó. A Vanusa também está aqui com a gente, com sua filha, Deus os abençoe, né? E outras pessoas que já são de casa, na verdade, a mãe de Vitória tem vindo algumas vezes aqui e nos deixa muito felizes com sua presença. Deus abençoe, viu? Então, queridos, para quem ainda não está acostumado com a nossa programação, Café com Palavra, eu vou explicar para vocês como que funciona. Denis vai ter um momento onde ele vai trazer a palavra, vai discorrer sobre o tema, certo? E depois que ele terminar a parte dele, nós vamos ter um momento que vai ser aberto para vocês perguntarem alguma coisa, certo? E Denis vai responder. Pode arrochar, viu? Não tenha medo de perguntar, não. Se você está com o seu celular aí, conectado na internet, procure perguntas no Google, só para espremer ele aqui, certo? Então, nós temos esse momento de perguntas e respostas. Se você já tem alguma dúvida sobre a questão da reforma protestante, você segura um pouquinho aí, certo? Se você tiver alguma dúvida no decorrer da palestra, você também já pode fazer sua anotação aí no seu celular mesmo, certo? E você pode fazer perguntas, certo? Se você tem vergonha de fazer perguntas, certo? Você pede para alguma pessoa que está do seu lado aí que não tem vergonha de perguntar, e essa pessoa vai perguntar para a gente, certo? Mas funciona dessa maneira. Ele vai trazer a palavra, depois da parte da palavra, você pode fazer perguntas sobre o tema. E claro, depois, não podia faltar, é café com palavra, não é isso? Então, depois da palavra, das perguntas e respostas, nós temos um cafezinho aqui, e tem um café cremoso, que Nayara ama esse café. Nayara e Edna são apaixonados por esse café. Então, você vai experimentar o café cremoso. Se você não experimentou, você vai experimentar hoje. Certo? Agora, sem mais demoras, Denis, pode ficar à vontade aí. Vamos. Vamos fazer uma oração pela vida de Denis. Cleiton, o líder do Ministério dos Jovens, pode estar fazendo essa oração por Denis. Graças e paz, irmãos. Vamos estar orando. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que saíram de sua casa, ó Pai, para estar aqui nessa noite, assim como aqueles, ó Deus, que vieram de outra cidade, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, abençoar a vida de cada um, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, pela vida, ó Deus, do irmão Denis que está aqui. Usa o teu servo, ó Deus, para que tu possa, ó Pai, colocar as palavras, Senhor, em seu coração, para que ele possa transmitir, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, que está aqui. Que o Senhor possa abençoá-lo, usando ele, ó Deus, como um servo teu, ó Pai. E que nós, ó Deus, possamos compreender, Senhor, aquilo que tu tens a dizer nessa noite. Obrigado, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Eu vou admitir aos irmãos que eu fiquei até nervoso, que aqui a produção hoje está diferente. Mesmo quando o negócio aqui era mais simples, né? O preletor é diferente hoje, né? Mas é um tema importante para nossas vidas. Os irmãos vão entender no final o porquê. Tudo o que aconteceu na história da reforma, ela atingiu nossa vida de uma forma
tremenda, né? O ato da Reforma Protestante, ela mudou a história do mundo. Ela mudou não só a igreja, como a adoração, como o modelo de culto, mas ela mudou a educação, ela mudou a maneira política que nós vivemos, a democracia. Tudo isso veio através da Reforma Protestante. Né? Como o Val já falou, 31 de outubro, né, desse mês, dia 31 desse mês, vai fazer 504 anos já da Reforma Protestante, lá no século XVI, lá em 1517, quando um monge agostiniano lê através das Escrituras Sagradas que o justo viveria pela fé, onde está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A gente entende que Lutero, naquele tempo, entendeu que a salvação não era por obras, não era por trabalhos, não era pelas indulgências que era entregue, não era pela igreja romana que poderia salvar. A salvação era em Cristo Jesus, através da fé. Agora, por que aconteceu essa reforma? Porque um homem desafiou a maior potência que existia naquele tempo, né, soberana sobre o mundo. Tudo que a Igreja Católica dissesse tinha que acontecer, porque ela disse, já era. Ele poderia morrer, ele arriscou sua vida por causa disso, por causa dessa reforma. Tá? Agora a gente tem que entender por quê, o que aconteceu, o que era que a igreja estava fazendo, como era que as pessoas estavam vivendo naquele tempo para acontecer a reforma protestante. Só que para a gente entender, primeiro ali o século XVI, a gente tem que voltar só um pouquinho, né? Eu vou fazer com os irmãos um panorama bem rápido para os irmãos entenderem tudo que estava acontecendo, tá bom? Passa aí o Anderson. O versículo, né, que eu acabei de citar, qual Martinho Lutero entendeu que a salvação não era por obras, né, mas o justo viveria pela fé, e a salvação é pela fé, como a gente entende lá em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Né, passa de novo o Anderson. Mas antes de continuarmos, eu queria ler com todos os irmãos Atos capítulo 1, versículo 8. Tá bom? Está ali escrito, diz assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aí aconteceu quando Cristo estava para subir aos céus. E ele deu uma missão à igreja. Ele disse que quando o Espírito Santo dele descesse sobre a vida dos irmãos, sobre a nossa vida, nós teríamos poder. E esse poder que era nos dado era para que a igreja pudesse alcançar o mundo inteiro, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria e até os confins da terra. E nós vamos vendo no próprio livro de Atos a igreja indo em busca do mundo, levando a sua palavra, crescendo. A gente vê tudo isso através da vida dos apóstolos. E a gente vai vendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai crescendo no mundo inteiro. E as pessoas vão cada vez mais conhecendo quem é Deus. Porém, esse crescimento da igreja não fez tanto com que Roma, no início, a perseguisse. Nós vamos ter ali os primeiros imperadores romanos, Augusto, depois Tibério César, depois vem um cara chamado Calígula, e depois de Calígula vem Diocleciano. Porém, esses imperadores, eles não perseguiam a igreja. Você vai ver tudo no Novo Testamento, quem perseguia a igreja, quem perseguia os cristãos era quem? Eram os próprios judeus. Eles não admitiam o nome daquele Jesus que estava sendo pregado, o nome daquela nova religião que estava crescendo. Até ali, para Roma, o cristianismo era nada mais, nada menos do que uma seita judaica. Porém, irmãos, ainda no primeiro século, ali no ano de 64, vai aparecer um imperador. E aí, a partir desse imperador, é que a igreja vai passar por uns perrengues. Né? Alguém sabe o nome desse imperador? Nero. No ano de 64, aparece um imperador chamado Nero. Nero, ele era um cabo muito bom. Ele era um cabo tão gente fina que ele matou a família dele todinha, inclusive a sua própria mãe. Para você ver aí como o cabo era gente boa. Além de fazer tudo isso, a loucura de Nero fez com que ele colocasse fogo em Roma. E o fogo que ele colocou em Roma passou 7 dias. Irmãos, foi 7 dias queimando. Roma tinha 14 bairros. E desses 14 bairros só sobrou 4. 10 queimou. Vocês já assistiram aqueles filmes de histórias antigas,
do tempo de Roma mesmo, filmes bíblicos, vocês vão perceber que as casas eram tudo feito de pedra. Era aquelas pedras quadradonas mesmo. Agora me diga como foi que uma cidade queimou 7 dias em pedra, meu amigo, e não sobrou nada. Sobrou 4 bairros, para você ver a destruição que aconteceu. Só que Nero não queria perder sua autoridade, seu poder e nem seu respeito diante das pessoas. Então Nero fez o quê? Acusou quem de ter colocado fogo em Roma? Os cristãos. E quando Nero acusa o cristianismo, os cristãos daquele tempo, de ter colocado fogo em Roma, começa aí a grande perseguição sobre a igreja. A igreja é perseguida. Não só o imperador tinha raiva, ódio dos cristãos, mas agora como todo o povo. O povo de Roma dizia, aqueles crentes, como muitas vezes dizem hoje, é a desgraça de Roma. Botaram fogo, destruíram nossa cidade, acabaram com nossa economia. Nero está certo mesmo se a partir de agora ele começar a perseguir e matar todos eles. E Nero fez o quê? Começou a perseguir e a matar todos os cristãos. Nero, ele matava de forma cruéis. Muitos dos cristãos eram jogados a animais para ser devorados. Imagina aí, você é crente, chega o imperador, o presidente daquela época, pega você, prende e corta você e dá para o animal, como se você fosse ração de animais. Isso era a perseguição de Nero. Muitas vezes ele pegou cristãos, amarrava em estacas dentro do seu próprio castelo e colocava piche sobre essas pessoas e colocava fogo. E esses cristãos queimavam, agonizando, enquanto o fedor da fumaça da carne queimando pairava sobre a cidade de Roma. E Nero se divertia e ria, enquanto aqueles homens gritavam de dor, só que eles não só gritavam de dor, não. Eles gritavam de dor, mas enquanto eles podiam, eles louvavam o nome do nosso Deus. Eles adoravam o Senhor Jesus Cristo. E eles aclamavam que mesmo naquele dor, mesmo passando por todo aquele sofrimento, Cristo ainda estava com eles. Até Roma, as pessoas que eu disse agora que odiavam os cristãos começaram a ter pena. Porque disseram assim, meu Deus, o que é que esse homem está fazendo com esse povo? É cruel demais. 4 anos depois, 64, ainda no mesmo século, Nero é deposto, se suicida. No ano 70, Jerusalém é invadida, destruída. Nesse tempo, agora sobe um imperador chamado Vespasiano, que no ano de 81 vai criar o conhecido Coliseu, o Coliseu Romano. E o Coliseu Romano, que muitas vezes é conhecido pelos filmes, pelas lutas, pelas batalhas que existiam ali dentro, também é conhecido pela carnificina, que era feita com quem? Com os cristãos. Depois vem um cara chamado Domiciano, que é chamado segundo Nero, que faz uma perseguição tão cruel com a igreja como Nero. Às vezes, esse cara, ele matava ovelhas, deixava os cães muitos dias sem comer. Pegava a pele das ovelhas e costurava no corpo das pessoas, depois soltava os cães, para que os cães pudessem devorar aquelas pessoas. Para que os cães pudessem devorar as pessoas ali dentro do Coliseu. Muitos eram mortos através de leões que os devoravam, por touros selvagens. Existiam grávidas, mulheres que eram jogadas lá dentro grávidas, que um historiador chamado Eusébio fala que muitas vezes, quando os touros vinham, que batiam nas mulheres, as pessoas viam as entranhas da mulher e das crianças sendo jogadas por Roma, e as pessoas aplaudiam, gritavam, morte aos cristãos. Agora me deixa eu perguntar uma pergunta para os irmãos. Com toda essa perseguição, com o império querendo matar eles, com eles sendo mortos a cada dia, a igreja diminuiu, as pessoas a partir desse momento não queriam mais adorar a Deus, diminuiu o total e o número de cristãos, ou aumentou? Aumentou. Aumentou de uma maneira que era inexplicável. Roma dizia, como é a gente mata? Se a gente mata 1000, tem 3000. Como é que pode? A gente persegue, faz com... Essas pessoas tenham medo. Irmão, essas pessoas sendo mortas dessa forma, era para que as outras pessoas tivessem medo. Não era só porque eles queriam matar, mas era para que, olha, se vocês forem cristãos, vocês vão morrer que nem essas outras pessoas. Mas a igreja só crescia, evoluía, crescia.
E os imperadores não entendiam. E assim foi, a igreja foi crescendo, crescendo, sobre a perseguição. Sempre crescendo, sempre multiplicando. Só que chega o século IV, no ano 314, e um desses imperadores romanos era chamado de Constantino. E nesse ano... Denis, antes de você entrar nessa parte, desculpa interromper assim, só fazendo uma complementação, né, eles não tinham nenhuma acusação contra os cristãos para que eles pudessem fazer esse tipo de tortura e matança, né? Então eles inventavam, né? Eles inventavam que os cristãos eles eram canibais, né? Por conta da ceia, né? Este é o corpo, né? Este é meu sangue. Então eles inventavam dizendo que os cristãos eram canibais, comiam carne das pessoas, né? Por conta da ceia que nós temos, né? O texto bíblico fala, no momento da ceia, Jesus ele vai dizer: este é meu corpo, que é entregue a favor de vocês, este é meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então, eles diziam que os cristãos eles comiam gente, né? E os cristãos também eram acusados de incestos, né? Porque nós chamamos, né, de irmãos, irmão tal, irmã Rosa, né? A gente chama de irmãos, eles também se chamavam de irmãos uns aos outros. Então, eles diziam: como é que o irmão é casado com outro irmão? Isso não pode, né? Então, eles acusavam de algo que não existia para poder fazer toda essa atrocidade com os cristãos. Acusava de ser ateu, por causa que, naquele tempo, as pessoas sempre tinham imagens, né? Como a gente vê muitas religiões hoje, tem imagem de escultura para adorar. E os cristãos não tinham. Eles disseram assim: nosso Deus ele não pode ser visto por olhos humanos. Nós adoramos a Ele por fé também. Então, as pessoas acusavam eles por não participarem das festas romanas, né, nem judaicas também, onde ali eles adoravam suas próprias imagens, e os cristãos não tinham imagem. As pessoas diziam: esses caras aí, então eles são ateus. Então, tem aquela acusação do ateísmo sobre eles, né, para cada vez também mais eles fossem odiados. Só que isso vai estar para mudar, né? Entre aspas, isso vai estar para mudar, que é no ano, como eu disse, 314, que Constantino está numa batalha, numa guerra, muito feroz, com medo de perder, mas certa vez ele tem um sonho, e nesse sonho ele disse que viu uma imagem como de uma cruz, né, que é até 2 letras do alfabeto grego que formam a cruz, e ele disse que ouviu uma voz dizendo assim: coloque essa cruz no escudo, né, que você vai vencer essa batalha. E assim ele fez, ele colocou o desenho da cruz nos escudos, foi para a guerra e venceu a batalha. E a partir daquele momento ele entendeu que aquilo ali tinha sido Cristo, né? E ele se converte, eu vou dizer assim, se converte entre aspas por causa de algumas outras coisas que vai acontecer na frente, mas ele se converte ao cristianismo, né? E a partir desse momento, alguns anos depois, ali em 324, né, o cristianismo vai ser considerado a religião oficial de Roma. E aí tudo muda. A religião que era perseguida, a igreja que era perseguida, as pessoas que iam atrás de Cristo agora por amor, realmente salvação, agora muda. As pessoas que antigamente buscavam Cristo por querer realmente Cristo, agora vão buscar Cristo por causa dos status, por causa do poder social. É a religião de Roma. Quem é que não quer ser cristão? É a religião do maior poder mundial. É a religião que comanda todas as coisas. Então, começou muitas pessoas, a partir desse momento, a se converter ao cristianismo e buscar o cristianismo. E a partir daí, infelizmente, irmãos, que cada vez mais a igreja, que era para ser a igreja de Cristo Jesus, vai decair. Um ano depois que é oficializado como a religião oficial de Roma, né, no século IV, no ano 325, vai ter um famoso concílio, né? Concílio de Nicéia. Falou com eles no seminário sobre o concílio de Nicéia? Não. Não? Falei de alguns outros concílios, mas falei de Éfeso. Pronto. E tem esse concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio realmente que ele é totalmente pago pelo governo atual. São chamados ali 500 bispos, desses 500 vão apenas 318, por causa da heresia de um cara chamado Ário, né? Aquilo que chamamos de arianismo, que esse homem agora, começou a negar a divindade de Cristo Jesus,
não dizendo que Jesus era Deus, mas que Jesus era um outro Deus. E outra coisa, tem alguns escritos dele que ele afirma que Cristo se formou sozinho, não foi nem Deus que se formou. De alguma maneira ele veio a existir e é um Deus, né? Aí já vai para outra coisa. Então ele começou a negar a divindade de Cristo Jesus ali como sendo um com Deus ali. E a igreja, naquele tempo, realmente teve que combater. Entenda que até aquele momento realmente é a igreja de Cristo. Tem muitas pessoas ali que são cristãos de verdade. Tem até a questão do próprio Jerônimo, né? O anão negro, que ele batalhou muito contra as heresias de Ário que tinham crescido naquele momento. Mas desse momento para frente, a igreja só vai decair. No século VII, né, Focas, que era o imperador daquele tempo, ele quer que, a partir daquele momento, a igreja tenha um imperador universal, quer dizer, um líder universal da igreja. E ele oferece esse título, se eu não me engano, é para Leão I. Agora fugiu. Mas eu acho que é para Leão I. E ele nega. Ele disse para Focas, espera aí, um regente universal da igreja? Esse título é de Cristo. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. É Cristo. Ele diz, você está querendo me dar a autoridade de ser a cabeça da igreja? Jamais. Ele diz, jamais. Isso no ano de 64. Jamais eu farei isso. E outra coisa, eu digo a qualquer outro homem que aceitar esse título, seja blasfemo, seja anátema. Quem aceitar esse título é um louco. É um louco. Só que 3 anos depois, no ano de 67, Focas agora dá essa autoridade a outro homem chamado Bonifácio III, que vai ser chamado ali, a partir daquele momento, de o primeiro Papa. O primeiro Papa, que hoje é considerado por muitas pessoas infalível. O ser a cabeça da igreja. O homem que Deus deixou para ser a voz dele aqui na terra. Sendo que alguns anos atrás tinha negado, esse agora aceita. O poder e a autoridade sobre toda a igreja. E daí para frente só vai piorar. Só vai piorar. Só vai piorar. Bom, você fica pensando assim, no século XI, no ano de 1054, acontece um negócio que é chamado cisma, o grande cisma do Oriente, que é quando a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente se unem e viram só uma igreja. É a partir desse momento que a igreja católica tem o poder do mundo. O poder do mundo inteiro. Depois desse ano, não demorou muito para a igreja poder sobressair sobre imperadores, escolher os seus próprios reis, formar inquisições, criar cruzadas. A partir daí a igreja começou com seu grande poder. Só que mesmo a igreja tendo o poder de controlar quase o mundo estava caído em trevas. Para você ver, no século XI, 6%, irmãos, 6% da população mundial, 6% da população mundial era formada por prostitutas. Tá? É pouco para a população mundial, não. É gente com força. Para você ver, hoje, você sabe que a profissão de prostituta hoje é legal, em muitos países. E não tem um índice de 6% nem nos dias atuais, como tinha no tempo em que a igreja governava o mundo. O mundo estava entregue nas trevas. Aí você me pergunta, irmãos, isso foi no século XI, certo? Demorou ainda 5 séculos para aparecer um reformador? Não. Tivemos muitos reformadores. Muitas pessoas que se levantaram contra a igreja católica. Muitas pessoas que tentaram pregar para a igreja o verdadeiro evangelho. Muitas. E a partir desses que se levantavam, a igreja foi fazendo também concílios, fazendo proibições. No ano de 1229, século III, a igreja teve um concílio chamado Concílio de Toulouse. E esse concílio fez com que fosse proibido a leitura da Bíblia para qualquer pessoa que fosse leigo. Se você não fizesse parte do clero, se você não fosse um teólogo, se você não fosse um papa, um padre ou um bispo ali, você não poderia ler a Bíblia. E a igreja proibiu não só as pessoas de ler a Bíblia,
como disse que as pessoas que fossem tomadas, a Bíblia, todas essas pessoas, que essas pessoas fossem perseguidas e mortas, que elas fossem achadas tanto dentro dos matos, como a gente diz, como debaixo da terra, fossem perseguidas para todos os lugares. Mas que a Bíblia, a palavra de Deus, não fosse encontrada na mão das pessoas. Porque só a igreja poderia ter, a partir daquele momento, o poder sobre a palavra. E na época, né, a Bíblia ela só tinha nos seus originais o hebraico e o grego, né, algumas porções em aramaico, e tinha a tradução de Jerônimo, que você citou lá no início, a tradução para o latim, né, que depois foi considerado também a língua sacra, né, a língua santa, onde Latina, né? as missas eram realizadas apenas na língua, né, em latim, que era considerado a língua santa, né? Então, assim, com essa questão toda aí da proibição dos leigos ter acesso à Bíblia, vem a questão também do magistério da igreja, colocando a igreja como a igreja católica como a detentora da interpretação da Bíblia. Então, só ela poderia interpretar, nenhuma outra pessoa tinha capacidade e também nem assistência, digamos assim, do Espírito Santo para interpretar a Bíblia, porque isso foi dado à igreja, né? Isso foi dado à igreja segundo, né, a doutrina, né, o dogma católico, né, do magistério da igreja. E essa parte é interessante para você ver como era que o clero tinha medo de que as pessoas entendessem a palavra de Deus, porque além de o latim agora ser a língua oficial ali, né, do país, e as Bíblias fossem, a partir daquele momento, todas traduzidas, apesar que no início, Jerônimo, quando traduziu, né, para o latim, ainda era a linguagem normal do povo, né? Depois foi que as pessoas foram esquecendo um pouco, foram aprendendo outras coisas, e o latim se tornou uma língua dos sábios, né, naquele tempo. A igreja tinha tanto medo que as pessoas entendessem a palavra de Deus, que era proibido traduzir a Bíblia, né? E é interessante que os padres, quando eles iam rezar, fazer as missas, eles nem liam a Bíblia. Todo mundo ali, a maioria das pessoas não sabia ler, né? Não sabia nem ler sua língua, muitos não sabiam nem falar alemão, ou depende do país que você morasse naquele tempo, não sabiam o latim, e os padres ainda faziam a missa virada de costas. Para você ver o medo que a igreja tinha das pessoas compreender o que estava sendo lido ali. Porque a compreensão da palavra de Deus, como o Val falou, só poderia ser dada pela igreja. Se a igreja dissesse assim, esse versículo diz isso, pronto, já era, diz isso. Se você for contra a igreja e disser que o versículo não diz isso, será perseguido. E também para fazer a diferença entre o clero e o povo, né? Isso também. Indo totalmente contra aquilo que Jesus falou, né? No meu reino, quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. O último. Né? Exatamente. Então, a igreja começou a ter, não mais o amor de pregar o evangelho, mas o amor pelo poder e o dinheiro. Né? Agora, ela conquistava tudo, ela tinha tudo. E há de você se fosse contra ela. Hoje, por exemplo, nós vemos para a escola bíblica, nós vamos estudar um texto, nós temos a liberdade de comentar. E muitas vezes não concordarmos com o outro. Não, eu discordo totalmente disso. A gente vê no seminário, a gente tem isso na escola bíblica, a gente tem no dia comum. Muitas vezes nós discorremos sobre alguns versículos que não concordamos e temos a liberdade. Antigamente as pessoas não tinham liberdade nem de ler, imagina de querer questionar muitos ensinamentos. Não tinha. Né? A gente vê que não tinha de forma alguma. Só que isso estava para mudar. Antes de Lutero apareceu um cara ali, o Anderson, passa aí um pouquinho. Assim, antes de continuar, esse historiador aí chamado Geoffrey Bryan disse que, lá no século XI, que eu esqueci até de ler, diz se os primeiros seguidores de Cristo tivessem voltado a viver, não teriam reconhecido muitas das crenças e rituais da igreja que eles mesmos tinham ajudado a fundar. A igreja que tinha naquele tempo não era a igreja de Jesus Cristo. A igreja que tinha naquele tempo não era a igreja do nosso Senhor. Era outra coisa, menos a igreja. Amém? Passa aí, Anderson. Aí vai vir esse cara aí, ó, John Wycliffe, né, no século XIV. Diferente de... Eu disse a vocês que tem muito pré-reformador. Se eu fosse falar dos pré-reformadores aqui, a gente ia passar muitos dias falando. Mas esse cara aí foi o primeiro que fez com que a igreja fizesse assim, ó. Porque esse cara, ele era muito inteligente.
Eu acho que até comparado à era Lutero, ainda o cara é um nível acima. É muito inteligente, muito. Ele fez o quê? Ele começou a discordar do que a igreja estava pregando, que era fora da Bíblia. Por exemplo, ele discordou da autoridade papal, que o Papa dissesse já era, ele discordou. Discordou do purgatório, que é uma invenção também criada para as pessoas acreditarem que vão ali para o purgatório, passam um tempinho e depois vão para o céu. Ele discordou das indulgências também, que eram entregues. Ele discordou da transubstanciação, né, que o católico acredita que o pão e o vinho se tornam literalmente a carne e o sangue de Cristo. Ele também foi contra isso. E tenho certeza que Val já pregou aqui sobre a sola escritura, né, na igreja. O termo sola escritura, na verdade, vai começar com esse cara aí, que é o primeiro que vai dizer para a igreja, não é o que a igreja diz, não é o que os papas dizem, não é o que a tradição diz, é o que a Bíblia diz. Por exemplo, eu já bem dizer entreguei, mas vocês sabem qual é a maior diferença entre uma igreja católica, apostólica, romana e uma igreja evangélica protestante? Vocês sabem? Quem souber pode responder aí. Bota a igreja em primeiro lugar em quê? Acima de quê? Isso. Exatamente. A igreja católica ela vai colocar a igreja em cima da Bíblia. Não é a Bíblia que vai dizer o que a igreja faz, é a igreja que vai dizer o que está certo ou não na Bíblia. Enquanto nós protestantes, não. É a Bíblia. Exatamente. Nós cristãos, a Bíblia está acima de qualquer coisa. O que nós temos, o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que nós vivemos, é a Bíblia que diz. Não é a igreja que diz como nós devemos viver, o que é certo, o que é errado. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado nas nossas vidas. E se a igreja não estiver de acordo com a palavra de Deus, então ela está errada. E essa diferença é tão importante, porque se a gente pensar nesses termos, olha o que acontece de fato. No caso da Igreja Católica, a Igreja Católica confere autoridade à Bíblia. E, por outro lado, na Igreja Protestante, é a Bíblia que confere autoridade à Igreja. Né? É a Bíblia que vai dizer se a Igreja está, de fato ou não, pregando a palavra de forma fiel. Né? Então, a diferença é enorme. É assim, esse cara ele fez o que era inimaginável para aquele tempo. A Bíblia era proibida de ser lida. Só tinha no latim. Ele pega a Bíblia e traduz para o inglês. Ele pega a Bíblia Sagrada e traz para uma linguagem que não apenas o clero vai entender, mas o povão. Cada uma das pessoas agora tem a oportunidade de ler a Bíblia, entender e interpretar. E ele escreveu à mão. Né? Até aí não tinha imprensa, não. O homem, ele além de escrever e traduzir a Bíblia para o inglês, ele escreveu que a gente pode achar, mais de 200 panfletos diferentes, pregando e trazendo a mensagem de Deus. Tinham seus discípulos, que eram os Lollardos, que eles são muito importantes até para a nossa vivência como igreja hoje. Até alguns costumes que nós temos veio deles. Por exemplo, os Lollard, que era discípulo de Wycliffe, eles saíam evangelizando de 2 em 2, passando de igreja de porta em porta, pregando o evangelho. Muitas vezes, como nós fazíamos nos domingos, nos sábados ou um fim de semana, que nós saímos de casa em casa, no grupo de 2, pregando e evangelizando e levando a palavra de Deus. E os discípulos dele fizeram muita diferença naquele tempo. Ele era um cara muito inteligente. Vocês já ouviram falar da Universidade de Oxford? Quem já viu? Levanta a mão aí falar da universidade. Muito bem. Você hoje ouve falar da Universidade de Oxford, diz que universidade grande, que universidade famosa, que universidade fenomenal. Se eu disser a você que ela tem autoridade, o nome que tem hoje por causa desse cara aí. Esse cara que fez, não foi Oxford que deu nome a ele, foi esse homem que deu nome a Oxford. Os professores de inglês naquele tempo que existiam, dizem que esse homem era tão sábio, tão inteligente, que se todos os professores da universidade juntos fossem debater com eles, ficariam sem argumentos, por causa da capacidade que ele tinha. E mesmo assim a igreja proibiu ele de ensinar. A igreja, no ano de 1377, proíbe ele de ensinar. Ele é excomungado da igreja. Quer dizer, se ele é excomungado da igreja, a igreja disse assim, já era, meu irmão. Você não tem mais perdão, não tem mais salvação, seu lugar é o inferno e pronto. Essa era a visão da igreja, a excomunhão. Era por isso que muitos imperadores naquele tempo tinham medo
de ser excomungado da igreja. E esse cara fez o inimaginável. Ele traduziu a Bíblia para que todo mundo pudesse entendê-la. Ele terminou de traduzir a Bíblia em 1383. No ano depois, em 1384, infelizmente, ele vem a falecer, ele morre. Mas ele deixa o seu legado. Ele deixa ali a mensagem que ele veio trazer. Ele deixou discípulos. Esses discípulos ganharam o mundo, pregaram uma palavra e fizeram a diferença. Ele não morreu, a igreja não matou ele. Mas a igreja fez questão de perseguir os discípulos dele e matar. Cortaram a cabeça, botavam fogo. Muitos deles era colocado em feno, depois fazer com que as pessoas se jogassem em espinhos para poder ser... Deve ser muito ruim morrer desse jeito, o cabo pular para a morte. Então a igreja perseguiu os discípulos dele de toda forma. Só que a palavra desses caras, o que eles pregavam, chegou até a Boêmia. E chegou outro cara, passa aí o Anderson. Esse outro aí, ó, John Hus. John Hus ouviu a palavra de Deus através dos discípulos de Wycliffe e começou a pregar a mesma coisa que Wycliffe pregava. O Papa não tem poder nenhum, purgatório é a invenção da igreja, somente as escrituras sagradas. E outra coisa, ele dizia que para falar com Deus, o homem não precisava de intermediário. O que é que você faz quando você termina? É o crisma ou é a primeira comunhão que você vai se confessar? Antes de fazer a primeira comunhão. Antes, Confessar antes. Antes, né? Você vai se fazer a Confissão auricular. Isso. Porque o padre vai entregar a Deus ali o que você vai falar para ele. Né? Ele está dizendo... Bobagem, meu irmão. Bobagem. Se você quiser falar com Deus, se ajoelha aí onde você estiver, mete o sarrafo aí para falar. Porque hoje nós temos liberdade através de Jesus Cristo para orarmos. Depois, em Lutero vai escrever muitas vezes dizendo que a oração, tanto de um clero como de um cabo que limpava os sapatos das pessoas no meio da rua, tinha o mesmo valor. Irmãos, a oração que Val faz, tem o mesmo valor que a oração que Breno faz. Deus vai escutar. Pode ser que Breno esteja mais pecando, né? Vamos um pouquinho mais. Pode ser que Deus diz, eu vou ouvir, mas se arrependa, meu filho. Mas cada um de nós aqui temos nós temos a liberdade de orarmos e falarmos com Deus. Todos vocês, todos nós. Onde estivermos, de orarmos. E era isso que ele pregava. E esse cara foi perseguido e vai ser morto por pregar isso. Ele vai ser perseguido e morto. Ele é chamado aí para o concílio de Constância. E o imperador daquele tempo dá um salvo-conduto e ele vai pensando que não vai morrer, que está ali protegido pelo império. Mas, irmão, quando ele chega lá, ele é enganado. Ele é chamado em 1414. Um ano depois ali, em 1415, ele é condenado pela igreja. E ele é queimado. Ele é queimado pela igreja. A igreja disse, olha, tudo isso que você tem que pregar e você vai se arrepender, ele vai dizer, não. Ele vai dizer as mesmas palavras que Lutero vai dizer depois. Se eu não for convencido pela Escritura Sagrada, jamais. Morreu, queimado, acreditando naquilo que pregava. Trazendo um contexto de pregação, né? Aí muitas vezes a gente sai da igreja porque alguém olhou feio para o cabo. Pastor, não me deu um bom dia, eu não vou para a igreja mais, não. Aquela irmã não sorriu para mim. Fulano não me deu a paz. Olha como muitas vezes é banal o nosso, eu não vou mais para a igreja. Pessoas morreram, foram perseguidas, tiveram seus nomes maculados, para que a gente tivesse a liberdade, irmão, de estar aqui hoje sentado, falando, como a gente está aqui hoje. E muitas vezes a gente fica com choraminho. E gravando, né? Transmitindo na internet aí, né? Gravando aí, quem quiser ver. E fica gravado aí, depois para os cabos dizer assim, deixa eu ver as heresias que ele estava dizendo ali. E hoje nós temos a liberdade, graças a esse som. Tem um grupo chamado Os Moráveis, eu não sei se tu já estudou sobre ele. Eu acho aqueles caras sensacional por causa de uma passagem. Eles descobriram uma certa região que era cheia de escravos. E eles pediram ao dono dos escravos daquela região para ir pregar a palavra de Deus lá, e ele não deixou. Ele era aquele católico, né, fervoroso.
Ele, não vou deixar. O protestantismo estava começando ali. Na verdade, nem tinha um nome como tem hoje. E ele, não deixou eles pregar. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles queriam pregar os escravos. O dono dos escravos não deixou eles pregar. Irmãos, ele disseram assim, se a gente se entregar a você como escravo, você nos leva? Aí o cabo disse, mas nem a passagem deles, nem a passagem o cabo pagou do bar. Eles pagaram, venderam tudo que tinha, pagaram a passagem deles para virar escravo. Para quê? Sabe quantos? 2.000 escravos. 2.000 escravos. Os homens se entregaram para viver uma escravidão a partir do resto das suas vidas, para poder pregar uma mensagem, um evangelho, irmãos. E muitas vezes a gente não sai de domingo de 3 horas porque o sol está quente, ou porque vai ter o jogo do Brasil. Aí eu olho assim e digo, que vergonha para nós. Que vergonha. Era povo que realmente acreditava no Deus que eles adoravam, no Deus que eles pregavam. Amém? Vamos seguindo, né? Senão... E vamos chegar aí no cara famoso, Martinho Lutero. Século XVI. Ele vai pregar nas portas da Universidade de Wittenberg, as suas 95 teses. Ele prega no dia 31 de outubro, porque no outro dia seria o dia 1º de novembro, que seria ali o dia de Todos os Santos, um dia que era famosíssimo para a igreja. Muitas pessoas iam passar ali diante daquelas portas. Muitas pessoas iam passar ali e ler o que ele escreveu. E assim foi pregado a sua mensagem e a sua palavra foi transmitida às pessoas desde aquele dia para frente. Martinho Lutero, certa vez, primeiramente, irmãos, ele tinha raiva de Deus. Ele era um cara que tinha raiva de Deus. Por quê? Ele achava que Deus era um caba mau. Ele era apenas um Deus que judiava das pessoas, um Deus que vingativo, que só estava ali para julgar as pessoas e mandar o povo tudo para o inferno. Ele tinha muita raiva de Deus. Vocês assistiram o filme? Foi o Lutero? Vocês assistiram o filme do Lutero? Vocês viram a agonia que ele tinha. Ele dizia muitas vezes que buscava um Deus de amor e um Deus de compaixão. E ele nem queria tanto virar assim, um monge. Na verdade, tem a história, né, do dia que ele estava andando e tinha a tempestade, e ele jurou, fez uma promessa a Santa Bárbara. Eu já ia dizer Santa Lúcia. Ele fez uma promessa ali a ela e disse que se ele sobrevivesse, ele ia seguir o caminho do clero, né? E a partir daquele momento ele seria padre, como a gente pode chamar hoje. E a partir daquele momento ele foi. Quando ele chega em Wittenberg, né, que é a universidade, ele vai ter o contato com a palavra de Deus. Entenda, nem mesmo o clero em si tinha Bíblia. Não eram todos que tinham Bíblia. Na verdade, quando ele começou a ler a sua Bíblia de verdade, era uma biblioteca que tinha uma Bíblia, na própria universidade tinha uma Bíblia. Essa Bíblia até, muitos historiadores dizem que era amarrada com cadeado para as pessoas nem levarem. As pessoas iam, faziam suas assinaturas, suas escritas e levavam para casa. Foi através do contato com a Bíblia que ele começou a ler a palavra de Deus e ele foi entender de verdade quem era Cristo. Aí vem Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele entendeu que o Deus não era aquele Deus que a sua mãe e seu pai tinham pregado para ele. A história dele diz que a mãe e o pai deles eram pessoas muito brutas. Ele quase perdeu a mão de tanto apanhar uma vez porque ele roubou um doce. Eu nem lembro qual foi. Ele roubou um doce lá e a mãe ficou com raiva e meteu a sandália no braço dele, que ele quase ficou sem mão. Eram pais brutos que tinham medo do fogo do inferno, tanto para a sua vida como para seus filhos. Adoravam o Deus que era pregado naquele tempo. Então, quando ele vê que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos salva por fé, eu não preciso fazer nada. Ele vai para Roma, quando ele chega em Roma, ele fica abismado com o que ele vê em Roma, padres se prostituindo, a mesma prostituição que eu já tinha falado, pessoas vendendo indulgência. Tem até a piada que ele disse que em Roma, dos 12 apóstolos, lá tinha 14 ossadas dos apóstolos. Dos 12 apóstolos tinha 14 ossadas. As pessoas tocavam em objetos e achavam que eram perdoados e salvos por causa de objetos, que nem um celular ou nem essa caneta, ou essa caneca.
Como muitas pessoas até hoje veem e vivem adorando a imagem. E muitas vezes em igrejas evangélicas, a gente vê pessoas comprando terra, comprando água, comprando lenço. Como se aquilo ali tivesse algum poder. Vassoura que tira... Não, a vassoura que tira do demônio é o pior de tudo. Não, o pior é o vinho, que era de graça. Você só tinha que dar uma oferta de R$2.000. Eu digo, peraí, como é que o negócio é de graça e uma oferta de R$2.000? Faz nem sentido desde aí. Então a gente vê a idolatria não só também na igreja católica. A gente, infelizmente, vê muito crescendo na igreja hoje. Esqueci da água. Então, esse homem que escreve essas 95 teses, indo contra a igreja, não indo contra a igreja em si, ele ia contra os ensinamentos que a igreja estava trazendo naquele tempo. Você vai ler as 95 teses? Já leu? Eu li algumas coisas, eu não li todas. Eu li assim, li. Você vai ler em algumas teses, você vai vendo que ele tem a escrita católica, né? Ele era um padre católico. Ele não estava querendo fazer com que a igreja se separasse. Ele estava querendo que a igreja voltasse para o princípio bíblico. E quando ele escreve as 95 teses, ele disse, olha, eu não quero que Papa venha aqui com a autoridade papal ou a tradição. Eu quero que vocês me convençam através das escrituras sagradas. Porque se não for através das escrituras, não vale nada. E principalmente naquele tempo que a indulgência, Johann Tetzel, estava cobrando as indulgências, e ele tinha escrito que ele dizia do tal que cada moeda que caísse no fundinho do gasofilácio era uma alma que estava saindo do purgatório. É que nem o pastor Val pregar hoje e dizer assim, irmão, doe todo o seu salário. Você vai ser bem compensado. Dê um carro para ganhar 2. Eu já vi um pastor dizendo que um crente de verdade tem 2 carros. Eu lá em Serra Grande dizendo, meu Deus. Estou ruim, eu tenho a metade de um. Eu não tenho nem bicicleta. Não tenho nem bicicleta. Tem uns cabos aqui que vai ser salvo, outros não vai não. Então isso era a pregação que a igreja fazia naquele tempo. Isso era o que a igreja estava pregando e Lutero foi contra isso. A igreja, o Papa naquele tempo, Leão X, manda uma carta excomungando Lutero da igreja e dizendo que a partir daquele momento todos os seus livros seriam queimados e os livros dele realmente foram queimados. Esses cabos que a gente está falando, tem pouquinho livro deles. Muitos foram queimados, a igreja queimou tudo. Todos os livros dele seriam queimados e eles estariam excomungados da igreja a partir daquele momento. Lutero, que era um cabo muito sábio, pega o papel do excomungão, vai para o meio da rua, queima na frente de todo mundo. Dizendo, isso aqui é um papel. E além de ser um papel, foi escrito por um homem pecador que nem eu. Eu não falo de jeito não, tá? Só estou falando do jeito mais nordestino. É bruto. É coragem. Se fosse outra pessoa, já era. Ele tinha muita ajuda. Tinha a ajuda do Frederico, que era até o reitor ali, o criador da universidade, onde ele estava ensinando, onde ele aprendeu. Né? Foi perseguido pela igreja. Também foi chamado pela Dieta de Homs, que foi ali em 1521. Né? Ele foi chamado pela Dieta de Homs para se explicar, não para somente se explicar, mas para que diante da igreja pedisse perdão pelas heresias que ele estava pregando. Né? Herege tem que ser calado. Só que quando ele chega lá, o primeiro dia ele chega nervoso, não fala muita coisa, ele pede um dia para no outro dia poder se dar a resposta. Irmãos, no outro dia ele vem e once passa aí once. Alguém pode ler para mim? Um cara que tem uma voz alta aí. Minha consciência está atrelada à palavra de Deus, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me de coisa alguma, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Eu acho massa o final. Que Deus me ajude. Amém. Essa frase aí eu acho sensacional. Não sei, Val, mas ele primeiro diz assim, olha, minha mente
está atrelada, está enganchada à palavra de Deus. E se eu não for convencido pelas as Escrituras Sagradas, não tem papo, não tem nada que vai fazer eu mudar de opinião. Nada. É a palavra de Deus e ponto. E no final ele realmente disse que Deus me ajude, porque ele sabia que ele poderia morrer ali. Ele conhecia a história de John Hus. Outra coisa, irmãos, a Igreja Católica, desculpe quem for católico, a Igreja Católica é muito engraçada. Não. Naquele tempo ali que ela tinha o poder, ela já era engraçada. Hoje é pior. Lembra que eu disse que John Hus ele foi queimado em 1415? Certo? Alguns historiadores até dizem que quando ele morreu, ele disse, olha, hoje vocês queimam o ganso. Que Hans significa ganso. Mas daqui a 100 anos vai aparecer um cisne que vocês não vão poder queimar. Não é todos os historiadores que acreditam nessa passagem, né? Se for, é bem interessante. Eu acabo bem dizer, porque 102 anos depois, Martinho Lutero apareceu. Quando Hans foi queimado, lembra de Wycliffe, que eu falei? Ele tinha morrido, fazia 30 anos. A Igreja Católica, preocupada porque apareceu o discípulo, vai lá no túmulo de Hans, cava o buraco, tira o osso, queima e depois joga na água. Irmão, isso é muita palhaçada, irmão. A igreja estava com medo de um cabo que morreu. A igreja estava com medo de um cabo que morreu. Entende? É que nem tipo, um cabo pregou uma besteira, o cabo disse assim, eu vou descavar o buraco, vou queimar fogo, vou jogar ele na água para o povo esquecer. Aí é que o povo lembrou mesmo. Agora vem Lutero e está fazendo a mesma coisa ali perante a igreja. A igreja ainda continua tremendo. Diz, meu Deus do céu, nós podemos perder o poder agora que nós temos, nós podemos perder a autoridade. E Lutero saiu de lá sendo perseguido, porque a igreja condenou a ele. Tudo que era dele fosse queimado, foi queimado. Ele fugiu, e ele só não morreu porque os amigos de Lutero sequestram ele e levam para o castelo de Walterburg. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ali em 1522. É até lá onde ele escreve Castelo Forte. Essa música que eles cantaram primeiro foi escrita nesse ano, em 1522. Faz 500 anos esse ano que essa música foi escrita. Tem tempo, não tem a música? E ele estava protegido ali no castelo. E a música, ela realmente significa isso. Ele estava sendo protegido no castelo, mas ele sabia que quem protegia ele não era o castelo. Era alguém que era um castelo muito mais forte. Quem protegia ele era Deus. Quem protegia ele era Cristo. E ali naquele castelo ele começa a fazer a mesma coisa que o Wycliffe fez. Ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Ele era alemão. Ele começa a escrever para a língua original daquele povo, para que eles entendessem. Em um ano ele escreve o Novo Testamento, em 12 anos o Antigo. Eu não sei por que demorou tanto para escrever 12 anos. Mas o Novo Testamento ele escreveu nem um ano, foi alguns meses. E ele escreveu para que as pessoas... Ele fez a mesma coisa. O clero não quer que as pessoas entendam a palavra de Deus? Pois eu vou escrever. E assim ele escreveu. Ele escreveu a palavra de Deus para que as pessoas pudessem entender e pudessem eles mesmos buscar a palavra de Deus. Teve uma ajuda, porque ali em 1450, um tempinho antes, começou ali a invenção da imprensa, que foi o que ajudou ali também. Diferente de Wycliffe, que não tinha imprensa para ajudar ele, era tudo na mão. Lutero agora tinha a ajuda da imprensa para que... Era que nem a internet hoje. Eita, que agora é fácil demais. Eu escrevo aqui, imprime, manda. E os escritos de Lutero ganharam o mundo. Estava tendo ali a reforma tanto na Alemanha, como também na Suíça, ali com os Zwingli, e muitos outros reformadores que vão aparecer, também que eram muito inteligentes. Né? Eu não vou falar muito de Zwingli, não, porque preciso muito falar de Zwingli. Tem outros também, os anabatistas, que vai aparecer ali depois, que é chamada a reforma radical também. Mas Lutero, depois eu vou voltar para Lutero, porque eu queria falar no final, antes da gente encerrar, sobre algumas coisas bem interessantes, até que você levou ali para os professores no colégio municipal, que eu achei muito bom, e é muito interessante, que muitas vezes é negado e não é falado, nem nas escolas e nem nas universidades. Eu queria falar um pouquinho de Calvino. Fã baixo chega e faz. Irmãos, eu digo sem medo, se Lutero era o coração da reforma,
Calvino era o cérebro. Eu acho Wycliffe inteligente. Eu acho Zwingli mais inteligente do que Lutero. Mas se pega Zwingli e Wycliffe, que eu acho muito mais inteligente, Calvino ganha desses cabas fácil. Ele era um gênio. Concordo com tudo? Não. Mas o homem era um gênio. Você negar a inteligência daquele homem e a importância que ele teve, você está doido. Você pode não dizer que é calvinista, mas você negar o que ele escreve, você negar a importância que ele teve para a reforma, para a educação do mundo, você é louco. Você é doido. O homem foi muito importante. Uma das primeiras universidades ali, a Universidade de Genebra, foi criada por ele ali em 1559. No mesmo tempo em que a igreja proibiu a leitura de muitos livros, criou um negócio chamado Index, que era alguns livros que a igreja escrevia para que a leitura fosse proibida. Calvino fez em Genebra, criou escolas para que as crianças pudessem ler, escrever, assim como Lutero, irmãos. Lutero, em 1523, ele começou a formar escolas nas regiões que ele passava. Por quê? Para entender a palavra, ele fez a tradução da Bíblia, não fez? Mas adianta a tradução de Bíblia sem saber ler? Não adianta. Era todo mundo que lia? Não. Não é nem todo mundo que lê hoje. Eu me converti com 13 anos. Eu sabia ler? Não. O pastor Tarcísio está de prova ali. Eu me converti com 13 anos. Eu estava no 5º ano. Como eu cheguei no 5º ano sem saber ler, até hoje eu não sei. Eu cheguei. Não sabia ler. Quando eu me converti, o pastor Tarcísio dava a escola bíblica nos sábados à noite, eu me sentava lá no finalzinho, lá antes de estar. Porque eu tinha vergonha de dizer ao povo que eu não sabia ler. Aí os irmãos iam dizendo os versículos, chegava lá, eu dizia, Denis memorizou o versículo, memorizei. Aí tal, versículo, tal. O pastor, um dia eu vim com manhã para a escola bíblica, aí o pastor inventou, não sei porquê, a mãe de Denis veio hoje, Denis vai começar por tu. Aí eu, eita, por eu, aí a mãe disse, ele não sabe ler. Aí eu fui calado aí, velho, eu enganei o pastor esse tempo todo. Na época a memória era boa, né? Memorizava o versículo. Hoje eu não memorizo mais nada. Nem a música. Eu estou cantando aqui, eu canto as letras tudo errado, o irmão nem percebe muitas vezes. Aí o pastor Tarcísio me falou com minha mãe se eu não queria que eu estudasse no Colégio Batista, né, para poder aprender a ler e escrever. Eu não tinha condição de pagar a escola. Eu venho de uma família, ninguém tem estudo na nossa família. Quem tem estudo agora é quem? Eu e Cleite e uns perdidos. Cadê Cleite? Está ali. Uns perdidos, mas minha mãe e meu pai estudaram até a 4ª série. Meu pai é marceneiro, ele aprendeu a trabalhar, a fazer móveis, mas meu pai não sabia ler e escrever. Sabe? Ler um pouquinho. Né? E também não tinha vontade de aprender a ler e escrever. Mas quando eu me converti, o amor e a paixão por a palavra de Deus, por entender a palavra de Deus, fez com que eu quisesse aprender. Eu entrei no colégio, a única coisa que eu me lembro que a gente pagou foi o livro. Eu entrei no colégio, 3 meses depois que eu entrei no colégio, eu lia. Porque eu entrei no colégio com vontade de quê? Eu não queria passar, eu não queria tirar a melhor nota, eu queria ler. E eu aprendi a ler em 3 meses. Em 3 meses eu aprendi a ler. Então foi através da Bíblia, e a primeira coisa que eu li era o quê? Eu li a Bíblia e o gibi do Batman. Eram as duas coisas que eu lia. É porque a Bíblia às vezes era difícil, eu digo, eu vou ler o Batman, é mais fácil. Mas eu cresci lendo a palavra de Deus. Né? A minha formação em leitura foi através da palavra de Deus. E hoje eu tenho a paixão de ler por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus mudou a minha vida, como mudou a vida de muitos também que estão aqui. Na verdade, mudou a vida de todos que estão aqui. Né? Mas a leitura foi muito importante. Então, Calvino e Lutero tinham essa visão que, para ler a palavra de Deus, tem que saber ler. Para você ver, a reforma ainda estava ali, né, em transformação. Mas a educação ela era restrita. Para quem? Para o clero, para a igreja e para a nobreza. Só que Lutero escreveu cartas para os imperadores europeus, para os príncipes europeus daquele tempo, reclamando e pedindo que em cada município tivesse escola. Para ensinar quem? Só a nobreza e a igreja? Não, todo mundo. Hoje, aí você diz no Brasil, sim, hoje se nós temos a educação geral livre para todas as pessoas,
Começou, sabe aonde? Na Reforma, na Alemanha, lá no século XVI. Foi através do monge que queria que as pessoas entendessem a palavra de Deus, que hoje nós temos a liberdade de estudarmos e aprendermos. Que até um cabo como o Anderson consegue ler e escrever. Brincadeira, mas eu te amo. Então a palavra de Deus nos deu liberdade. Estou fazendo pedagogia agora. É pedagogo, agora eu esqueci. A igreja aqui só tem professor, né? Então a gente vê que ele escreveu pedindo que cada município tivesse para que as crianças pudessem aprender a ler. Nem só isso, a reforma foi tão importante. Você até citou, até o tempo da reforma só existia 60 universidades. 60 universidades. Tinha uma universidade que tinha mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Mas depois da reforma, as universidades, que era fechada também para o clero e a nobreza, foi aberta para quem? Para todo mundo. Todos poderiam agora entrar na universidade. Todo mundo que quisesse estudar poderia ir. Lógico, teria que estudar, mas poderia passar. E essa liberdade nós temos hoje aqui? Temos. A gente vê aquela mãe, oh meu Deus, meu filho passou na UFPB. Aí eu falo, que orgulho. Está fazendo educação física. Brincadeira. O cabo diz no final que é brincadeira para o povo não ficar com raiva. Mas hoje nós temos a liberdade, irmãos, de estudarmos, fazer o Enem e passar para a universidade. Você pode fazer o que você quiser, se você estudar de verdade. Eu tenho uma amiga, Vitória, que ela é de Bonito. Ela foi para Coimbra, estudar em Coimbra. Uma grande universidade. Uma menina aqui do sertão. Do sertão mesmo, do calorzão. Foi para outro país estudar. Entendeu? Nós temos a liberdade por causa da reforma. Muitas universidades foram criadas. 1640, Universidade de Yale. Formada por quê? Protestantes. Eu acho que a maioria aqui conhece a Universidade de Yale. 3 anos depois, 1643. Qual universidade? Harvard. Quem não conhece a Universidade de Harvard? Todo mundo quer ir para... Nós nem tanto, né? Só nos Estados Unidos. Na Inglaterra, Harvard. Quem foi que fundou? Protestantes. 1676, Universidade de Princeton. Quem fundou? Protestante. Século XIX, 1881, Universidade Livre de Amsterdã. Quem fundou? Protestante. Mais 4 universidades, que se brincar, se eu for citar as outras 60 universidades de Oxford, vocês provavelmente não conhecem. Mas essas vocês conhecem. A de Genebra, a da Suíça. No Brasil, nós temos universidades formadas por protestantes. Mackenzie, a Metodista, que são universidades de nome. Você sabia que a Mackenzie ganhou 3 vezes, não foi, se eu não me engano? Eu não sei se foi 3. Eu sei que uma vez eles ganharam um prêmio de ciências. Foi engraçado. Uma universidade protestante cristã ganhou um prêmio de ciências. Aí a televisão, né, o pessoal foi lá para fazer reportagem para passar na TV, e chegou lá, o pessoal viu o pessoal ensinando de Gênesis. Aí o cara disse assim, vocês ensinam o quê aqui? Tipo, a criação. Aí o cara disse assim, mas vocês ensinam assim, qual é o método principal que vocês ensinam assim para os alunos? É Bíblia. É Bíblia. Mas em ciência tem Bíblia. Em geografia tem Bíblia. Em história tem Bíblia também. Tudo tem Bíblia. Tudo tem Bíblia aqui. Tudo tem Bíblia. Você vai ver que os maiores estudiosos dessas universidades é quem? É crente. É crente. Lewis era professor da Universidade de Oxford. Professor da língua inglesa perdida, uma língua inglesa que já nem falava mais, ele era professor dessa língua. Então, a gente vê que o cristianismo, ela não fez apenas uma diferença espiritual no mundo, mas ela trouxe uma diferença social também. Se nós temos hoje liberdade de estudo, de votar em quem quiser, de ter a religião que temos hoje, o país laico, por exemplo, é por causa da reforma protestante. E não é ruim não, o país ser laico não.
As pessoas têm a liberdade de falar. Era ruim se fosse laicista. Mas é um país laico, pessoas têm a liberdade. Então a reforma protestante ela veio para mudar. Né? Um sociólogo, né, socialista, Max Weber, escreveu no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, falando que se a prosperidade que veio para o país, na França, na Suíça, na Alemanha, para a Europa, foi por causa de quem? Foi por causa dos reformadores, principalmente ali um povo chamado os puritanos. O mapa da Europa ele foi redesenhado depois da Reforma Protestante. Eu tinha esquecido. Isso aí é uma coisa bem interessante. Gente, o mapa foi desenhado novamente, tem uma nova estrutura. Né? A convivência social ali mudou. O mundo melhorou. O mundo melhorou. E teve problema? Eu falei alto, não foi? Teve problema? Teve problema. Teve morte? Teve morte. Teve perseguição? Teve perseguição. Mas a reforma protestante ela veio para reformar, para transformar. E melhorou o mundo. Irmãos, você negar que a reforma protestante não mudou o mundo é brincadeira. Porque transformou. Se a gente tem liberdade hoje, é por causa da reforma. A questão da proibição, muitos livros foi proibido, a igreja começou a proibir livros, não só de protestante, né? Começou a proibir também leituras. Eu ia até usar o slide, esqueci o outro do slide. Mas passa aí, vai, o slide. Passa para mais. A primeira lista oficial de livros proibidos pela igreja foi criada em 1559, que foi quando Martim Lutero criou a Universidade de Genebra. Pelo Calvino. Eu disse Lutero, foi? Calvino, desculpa. Por Paulo IV. Era chamado Index Librium. Esse nome ali. O índice dos livros proibidos. Eu não sei ler latim, né? Então, a igreja criou esse negócio aí para proibir livros. Não só livro protestante, não, viu? Era todo tipo de livro. Voltaire era proibido, O Príncipe de Maquiavel, um monte de livro que hoje a gente lê na escola era proibido pela igreja. Passa aí, Anderson. Nos primórdios... Não, isso aí daqui a pouco eu falo, para encerrar. Então a igreja começou a proibir a leitura. Tinha uma frase que eu até tinha trazido, eu esqueci, que é de William. Ele diz assim, de William, viu, William? William diz assim, eles querem nos privar da leitura para que os nossos olhos sejam fechados para a verdade, porque assim como os cegos andaremos, apenas ouvindo o que eles têm a nos ensinar. Então ele queria fechar os olhos das pessoas para a verdade, para que a igreja dissesse, assim como antigamente, é assim, e a gente fizesse, ok, Senhor, é assim. Então a reforma protestante nos deu a liberdade de estudo, de conhecimento, de leitura. Antigamente não tinha igreja como a gente tem assim hoje. Estava se formando. Então como era que as pessoas aprendiam? Livro. Livro. Era a leitura que salvava as pessoas. Era a leitura que estava abrindo os olhos das pessoas para a verdade. Amém? E hoje na igreja, se a gente não tiver cuidado, muitos pastores, muitos líderes, muitos mestres estão querendo cegar a mente, estão querendo cegar as pessoas para a verdade, para a palavra. Então tenham cuidado, pastores, missionários e membros da igreja. Tenham cuidado, né, sobre essas pessoas que tentam diminuir a palavra. É interessante, quer dizer, não é interessante, é triste, na verdade, né, que quando alguém quer que as pessoas fiquem apenas debaixo não é nem a autoridade, de sua ditadura, né, a primeira coisa que retira é a autoridade da Bíblia. Você vê em países que são fechados aí, o que é que eles proíbem? A Bíblia. Coreia do Norte, né, recentemente a China fez um pedido para a Apple derrubar o aplicativo da Bíblia, né, lá na China, e foi derrubado. Entende? Por quê? Porque, preste atenção o que foi dito aqui por Denis. Quando Martinho Lutero e outros pré-reformadores trouxeram a Bíblia para o centro, entendeu? Para que todas as pessoas pudessem ler a Bíblia,
certo? Eles foram proibidos, eles foram mortos, eles foram censurados, porque a mãe de todas as liberdades é a liberdade religiosa. E a maior liberdade é você ter a palavra de Deus em suas mãos e você ler e poder questionar, certo? Se aquela pessoa que está pregando, que está lendo, poder questionar com base na Bíblia também. Então, isso é liberdade, certo? Quando a Bíblia ela é trazida para o centro das nossas vidas, acontece reforma. A gente vê isso na Bíblia também, relatos na própria Bíblia, né? Na época, lá no Antigo Testamento, na época da monarquia, o rei Josias começou a promover uma reforma no templo e acontece algo muito engraçado. Os pedreiros ali acham a Bíblia, a palavra de Deus que estava perdida dentro do templo, dentro da igreja. Então, quando a palavra de Deus que foi achada dentro da própria igreja é lida diante do rei, ele rasga suas vestes em sinal de arrependimento e de lamento, né? E aquela reforma, que era só uma reforma física no templo, passa a ser uma reforma espiritual no país. Entende? E assim, a gente vê também, não só no período bíblico, na história, o imperador lá que eu falei, do primeiro século, o Domiciliano, obrigado. Gente, vocês sabem que eu tenho um probleminha na língua, né? O Domiciliano, ele tentou também tirar a Bíblia. Ele tentou tirar os escritos, ele tentou esconder os escritos dos cristãos. Só que ele percebeu que também não estava conseguindo. Que mesmo ele tentando tirar, esconder, queimar e destruir, o povo ainda continuava buscando a palavra de Deus. Muitos escondiam, muitos passavam. Se eu não me engano, eu acho que é na Coreia, né, que, como a Bíblia lá é proibida, eles conseguem uma Bíblia, então uma Bíblia dessa. Como eles não podem cada um ter uma Bíblia, porque não pode ser descoberto, eles vão, rasgam página, entrega. Cada um fica com uma paginazinha. Vão lendo. Terminou de ler, aprendeu. Eu acho que eles até memorizam, né? Eles leem, e depois que leem, vão e trocam com outro irmão que já leu. Para eles não ter perigo, porque se achar qualquer coisa ali, rasga, já era. Uma Bíblia toda para dar fim já é mais difícil. Então, cada um tem uma folhinha. Mas eles não deixam de ler. Né? E voltando para o ponto. Muitas vezes a gente tem a Bíblia lá em casa, tem áudio, tem no celular. Se você não quiser ouvir, vai arrumar a casa, bota lá o Cid Moreira, e Deus fez tal. E mesmo assim as pessoas não querem buscar. Né? E assim, com a liberdade que nós temos, acesso à Bíblia que nós temos, mas quando nós nos afastamos da palavra de Deus, né, nós nos afastamos da luz. A Bíblia, lá em Salmos, fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando a gente abandona a palavra de Deus, a gente começa a não mais acreditar que a palavra de Deus é a verdade, a gente começa a relativizar o pecado em nossas vidas, entende? Achando que não é tão pecado assim, Deus não está... Né? Mas quando passamos a ler a Bíblia novamente, passamos a estudar a Bíblia, nós somos confrontados com a palavra de Deus e o nosso pecado é exposto diante de nós, de modo que o Espírito Santo nos convence do pecado e nós nos arrependemos. E há uma reforma individual em nós quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus. Amém. Quer que eu fale mais alguma coisa? Amém. Então, vamos passar para as perguntas, nós vamos passar a noite toda aqui. Já tem perguntas aqui, ó. Quantas? Se eu não souber, ele responde. Joia. Então, a gente percebe hoje atualmente, né, que as pessoas falam muito que a palavra de Deus ela traz uma perspectiva machista, né? Eu queria que Denis falasse um pouco sobre como a reforma protestante contribuiu para a liberdade da mulher, se contribuiu, como mudou a visão da mulher na sociedade. Poderia comentar um pouquinho? Ou se contribuiu. A primeira parte que contribuiu foi na educação. Porque quando a gente geralmente fala assim, a gente está
principalmente a gente que é cristão, quando a gente fala homem, né, a gente está falando da humanidade em si. A mulher, até aquele certo ponto era desprezada também. Já tinha mudado muitas coisas. Mas, a partir da Reforma Protestante, foi dada uma liberdade à mulher, principalmente no ensino. Não era toda mulher que sabia ler, nem mesmo mulheres que eram do clero sabiam ler, tinham instrução. Então, quando veio a Reforma, primeiramente a mulher teve acesso à educação. Então, a partir daquele momento, as mulheres poderiam ler, escrever, que era coisa que muitas delas não faziam até aquele certo momento. Tinham liberdade agora também de seguir o seu próprio caminho. Tiveram mais segurança, né, porque a partir da Reforma Protestante, se eu não me engano, foi Calvino ou foi Lutero que começaram a escrever algumas coisas para a proteção da mulher, né, e mostrando como os homens deveriam cuidar das mulheres, né, protegê-las de todas as formas. Como também é um conceito bíblico, né, que a gente encontra na própria palavra de Deus. Então, a Reforma Protestante fez com que as mulheres tivessem acesso à educação, ao ensino e à liberdade. Vamos supor, quem eram os professores antigamente? Homens. Quem é majoritariamente hoje os professores nas escolas? São as mulheres. Né? São elas que ensinam. Na verdade, hoje é que está aumentando mais o número de homens em escola. Porque quando eu era aluno, era só mulher que me ensinava. Até por conta também por exemplo, com esses reformadores, né, a maioria eles eram monges, então eles não eram casados. Né? Então, quando eles são excomungados da igreja e começa a estabelecer, né, o protestantismo, de fato, eles começaram a se casar. E também há um resgate do papel, né, do homem e da mulher dentro de casa. Né? E, consequentemente, a questão do ensino dos filhos, que ficavam mais por responsável das mulheres. Então, como é que as mulheres que não sabiam ler iriam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos em casa? Né? Então, e tem uma mudança nisso aí, por conta desse resgate também da ideia de família. E a questão a visão das pessoas sobre a Bíblia ser machista deve ser uma concepção de alguém que não lê a Bíblia. Porque se você vai pegar qualquer outro livro religioso, qualquer um que você pensar aí na sua cabeça, nenhum deles vai citar, falar bem de mulheres. Qual é o único livro religioso que fala bem de mulheres, na verdade, que parece mulheres como líderes? A Bíblia. Na verdade, a Bíblia, você vai ler a genealogia de Jesus Cristo, vai citar 3 mulheres. Uma é prostituta, outra é de outro povo, não é nem judeu. Né? Então, a palavra de Deus ela sempre vai dando voz às mulheres. Você vê a juíza Débora, e a questão de Áquila e Priscila, né? A gente vê muitas vezes até Priscila tomando a frente de Áquila, é mais conhecido que o nome, né, do seu próprio marido. Então, a palavra de Deus ela dá mais voz à mulher do que qualquer outra coisa que existe no mundo. Okay? Teve uma mulher que foi responsável por levar uma carta do apóstolo Paulo. Né? Ela levou a carta do apóstolo Paulo, Febe. A igreja de Filipos começou com mulheres. As mulheres estavam lá lavando roupa, chega Paulo lá e prega a palavra para elas e a igreja começa através delas ali. As primeiras mulheres a ouvir a palavra de Deus. As mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Exatamente. Até os apóstolos não acreditavam, porque quem estava falando era quem? Mulher. Se fosse um homem, podia ter essa... Marta, você não estava tendo ilusão, não. Não, nós vimos o Salvador. E outra prova, até essa questão, é uma que nós usamos até para validar a palavra de Deus. Porque se eles quisessem mostrar ali outra coisa diferente, eles nunca teriam mostrado que quem vai lá falar é mulher. Porque mulher não tinha voz. Mulher não tinha, até aquele certo ponto. Então, quando passa uma mulher falando ali naquele momento, o povo diz, o cara deu voz para a mulher? Não tinha crédito. As primeiras testemunhas. Respondido? Alguém mais tem alguma pergunta? Ninguém? Ô, meu filho. Eu já ia dizer, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, com essa reforma, a gente, posteriormente, após alguns anos, a gente teve algumas igrejas surgindo,
né, como a Batista, a Presbiteriana, entre outras igrejas, que realmente a gente percebe que tem pregado a palavra de Deus fielmente, tem ensinado as Sagradas Escrituras conforme ela é. Mas, infelizmente, através dessas igrejas que foram surgindo, infelizmente, algumas igrejas também que foram surgindo foram perdendo, né, o principal foco, que é ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, e começaram a pregar heresias, né, digamos assim. Então, nesse contexto, hoje, qual é o seu posicionamento em respeito? Se existe ou deve haver uma reforma na igreja atual? Ou você acha que não precisa e não necessita de uma reforma? Essa é a minha pergunta. Pergunta boa, hein? Se vira agora. Oh, tudo bem. Um dos males que aconteceu depois da reforma é exatamente isso, né? Igrejas... É feio usar essa palavra? É feio, mas é uma verdade, é. Igreja de fundo de quintal. O que acontece? Alguém ficou com raiva do pastor e vai lá, constrói sua igreja e começa a pregar aquilo que quer. E muitas pessoas concordam com aquilo ali, acham bom e começam a seguir. Então, a gente tem muitas igrejas hoje aí pregando bobagens. Eu digo sem medo, digo, quem estiver ouvindo, Universal, Mundial, Igreja Internacional da Graça de Deus, não é a igreja. Ele não tem pregado a palavra de Deus. Não tem. Não tem. Eles têm pregado outra coisa. E a outra coisa que Paulo diz deve ser anátema. Eu acredito, assim, o lema da reforma é o que? A igreja sempre em reforma. A igreja sempre em reforma. Então, a igreja ela sempre está se reformando. A igreja ela tem que estar sempre se vigiando na conduta que ela está vivendo. Então, a igreja, cada dia, ela tem que olhar pelos olhos da palavra de Deus, se ela está sendo uma igreja que realmente está servindo e pregando e fazendo a vontade de Deus de acordo com as solas escrituras. Porque se a igreja ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, como a gente disse, ela não é uma igreja. Ela é apenas um templo ali em que as pessoas estão se reunidas e dizendo muitas vezes que estão adorando a Deus. Então, a reforma, Cleito, ela tem que ser diária. Ela tem que ser feita todos os dias. Ela é uma coisa que nunca vai acabar. A igreja ela vai estar se reformando até o dia em que Cristo Jesus vir buscar ela. Né? A reforma é uma coisa que ela tem que ser diária. Não, vamos fazer agora uma reforma. É quase impossível fazer uma reforma como aconteceu, que ali foi uma ruptura, foi um movimento assim que separou um governo mundial. Né? Hoje não, hoje a gente tem várias igrejas com pessoas com pensamentos diferentes. Né? Apesar que tem muitas igrejas que nós não concordamos com suas doutrinas, que são igrejas que pregam a palavra. Por exemplo, a Batista ela não é igual à presbiteriana. Mas a presbiteriana é uma igreja que prega a palavra de Deus. A igreja batista não é igual à congregacional. A gente diverge em algumas coisas. Mas a congregacional é uma igreja que prega a palavra de Deus. Não é? A Assembleia de Deus, a gente também discorda de muitas coisas. Mas é uma igreja que prega a palavra de Deus. Então, a reforma ela tem que ser usada na igreja diariamente. Ela tem que ser transformada todos os dias. Ela é uma reforma, é uma coisa diária. Isso na minha concepção. Beleza? Você falar e assim, só não complementando, né, porque ele já falou tudo aqui, mas só contribuindo, né, essas igrejas que ele citou aqui, nós temos comunhão umas com as outras, e elas têm comunhão conosco, né? Mas perceba que há uma diferença entre essa nossa comunhão com a comunhão dessas outras igrejas que foi citada aqui, a Universal, Mundial, né? E essas igrejas, nesse estilo, eles desprezam aquilo pelo qual os reformadores lutaram. Trazer a palavra de Deus. Eles construíram universidades, eles fundaram cursos de teologia e eles desprezam, né, o estudo da palavra de Deus. Então, quando a igreja despreza o estudo da palavra de Deus, quando a igreja despreza, né, a teologia, certo? Ela vai acabar incorrendo em heresia, uma hora ou outra. Vai acabar incorrendo em heresias e ensinar a palavra de Deus de forma errada. As indulgências. É como eu pegar um copo desse aqui, beber água e depois querer vender o copo a Pedro por 2.000, por causa que é ungido. Quiser comprar, eu vendo. Começar a vender objetos, a viver aquilo que não está na Escritura Sagrada, a igreja deixa de ser uma igreja verdadeira. Né? Infelizmente. Mais alguma pergunta?
está falando de outra coisa aqui, tu chegou agora, aí tu não está entendendo direito, entendeu? Ó, só um minutinho, viu? Não, se você quiser ficar, pode ficar aí. Agora você tem que escutar a palavra de Deus. Mas tu chegou agora, tu não sabe nem o que está acontecendo aqui, macho. Certo. Então eu faço o seguinte, olha, se você quiser ficar e escutar, tudo bem. Então certo. Joia. Se quiser ficar para escutar, é bem-vindo. Agora, para atrapalhar, infelizmente, a gente não vai permitir. Certo? Agora, se quiser ficar e escutar, aí depois você toma um cafezinho, você é muito bem-vindo aqui. Como outras vezes você chega aqui e passa. Joia? Entendeu? Joia. Pode perguntar. Alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu só queria que esclarecesse um pouco mais a respeito de John Wycliffe, né? Denis falou que ele traduziu... Não, na verdade, eu estou escrevendo o que você falou. Denis falou que ele traduziu a Bíblia, né, da língua lá para o inglês, certo? Só que minha pergunta é como ele teve a posse da Bíblia, já que, por sua vez, a Igreja Católica só ela tinha, no caso. Ou eu estou equivocado em pensar que só a Igreja Católica tinha posse da Bíblia? A igreja realmente ela tinha posse da Bíblia. Só que o Wycliffe, ele fazia parte do clero da igreja. Ele também tinha contato com a palavra de Deus, ele tinha contato com a Escritura. Aí o contato que ele teve foi o que fez com que ele escrevesse. Na Universidade de Oxford também tinha Bíblia, né? Não tinha várias Bíblias, tinha uma Bíblia. E através dessa Bíblia ele teve contato. Na verdade, alguns professores dizem que ele passava horas e horas escrevendo, para que, na verdade, foi anos também para poder fazer a tradução. Muitos anos. Ok? Ele tinha contato. Que ele era do clero. Mais alguma? Respondido? Alguém tem mais alguma pergunta com relação ao tema? Se Denis pudesse comentar um pouquinho sobre as 5 solas, porque, assim, quem faz seminário, às vezes a gente entende, né? Por que surgiu, foi resumido nesses 5 pontos, né? Mas o que Lutero estava tentando combater de acordo com cada uma dessas solas, né? Beleza. A primeira coisa é que, tipo assim, a gente não pode se equivocar e achar que foi Lutero que escreveu, tem aqui as 5 solas. Não foi isso. Lembra que eu e Ivaldo nós falamos que existem várias igrejas, né, diferentes, com doutrinas diferentes, mas tem uma coisa que une todas essas igrejas, que é o quê? Esses 5 pilares. Esses 5 pilares é o que une todas as igrejas. É uma igreja que ela coloca as Sagradas Escrituras acima de tudo, que ela sabe que a salvação é pela graça através da fé, ela sabe que Deus somente deve receber toda a glória e honra, sabe que a salvação é apenas em Cristo Jesus, né? E a palavra de Deus ela é superior a qualquer coisa. Então, todas as nossas doutrinas é através da palavra de Deus. Então, isso foi como estava surgindo igrejas, e algumas igrejas realmente ali tinham visões diferentes, tinha que ter alguma coisa para unir todas as igrejas. É por isso que chamam os pilares das igrejas. Então, mesmo como a gente falou, a Batista, a Congregação, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Missão Pentecostal, o que é que as igrejas têm em comum? As 5 solas, né? Que são somente isso aí. Isso aí é o que você olha assim e diz. A igreja tem esses 5 pilares, a igreja segue essas 5 coisas que estão sendo ditas aí, segue. Então, é uma igreja. É uma igreja verdadeira. É uma igreja que tem realmente seguido Cristo. É o núcleo, né, do pensamento reformado. É o que da segura, reforma, né? no caso. As vigas da igreja. Mais alguma pergunta? Opa, diz, Natasha. Protestante, não.
É isso. Isso realmente faria com que a igreja tivesse uma reforma entre ela mesma. Ela mudaria, ela voltaria para os princípios, mas ela teria que mudar tudo na sua igreja, né? Ela teria que deixar... Por exemplo, quando eu fiz a pergunta, o que é que difere a igreja protestante da igreja católica, eu fiz essa pergunta porque Cleide respondeu certo, mas geralmente se você for perguntar para qualquer pessoa, ele vai dizer a imagem de escultura, a adoração a santos, a adoração a Maria. Né? Mas não é isso que difere, é as Santas Escrituras. Se essas pessoas seguem isso, é por causa que eles não estão seguindo na sola Escritura. Então, a igreja de hoje é igual antigamente? No seu quesito clérigo, tem jeito. Ainda tem. Fora da igreja católica não existe salvação. Né? Essa é a mentalidade da igreja católica. Não está disposta a mudar. Até muitas vezes, quando padres dizem alguma coisa que está contra a igreja, o Papa diz, ou você pede perdão, assim como também foi com os reformadores, ou você sai, ou você perde a batina. E a gente vê muitos padres perdendo a batina, ou pedindo perdão. E uma coisa que é muito importante também é a questão da salvação. Não é isso? A salvação, você se torna cristão por meio do batismo. Isso está nos catecismos. Né? Na página 19 daquele catecismozinho. Você se torna cristão, né, através do batismo. Então, isso tem uma implicação muito forte no que diz respeito à morte de Cristo na cruz. Se eu me torno cristão através do batismo, então por que Cristo morreu? Entende? Tem a questão também de assegurar a salvação pelos sacramentos. Então, se eu asseguro minha salvação pelos sacramentos, então, por que Cristo morreu? A morte de Cristo não foi suficiente para me salvar e me manter salvo. Né? Então, é muito complicado. Até, eu acho que é Marcos 19, se eu não estou me engano, que fala, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Só que o povo esquece o resto. Aquele que crê e for batizado será salvo. 16:15. Mas aquele que não crê não será salvo. Não fala nada sobre batismo. Tá? O batismo é uma coisa que a gente faz, um simbolismo para o mundo, né? Morrer para o mundo, nascer para Cristo. Estamos dizendo para a sociedade que a partir daquele momento realmente estamos mudando de vida e fazemos parte de uma igreja. Mas ela tem poder para salvar? Não. É justamente por aquilo que Deus falou. Fora da igreja não há salvação. Então, o batismo liga você à igreja. Marca a sua entrada na igreja. Né? Porque, justamente como você falou, fora da igreja não há salvação. Eles estão certos na fala, não no que eles acham. Né? Realmente, fora da igreja não existe salvação. Na igreja de Cristo, não na igreja católica apostólica romana. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eita. Não, é uma pergunta do internauta. Aqui. No privado. Alessandro. Alessandro? Lá vem. Um alô para Alessandro, né? Alô, Alessandro. Ele perguntou assim, pergunta aí se a igreja católica é uma igreja cristã. É uma igreja mariana. Ela é uma igreja mariana, ela não é uma igreja cristã. Porque ela coloca toda a sua fé, toda a sua crença, suas rezas, suas petições, e acredita que o nosso intercessor não é Cristo. É quem? É Maria. Então ela não é uma igreja cristã, ela é uma igreja mariana. Eu digo que sei mesmo. Ela é uma igreja que tem toda a sua fé em Maria. Maria é quem? É uma mulher bem-aventurada, é a mãe do próprio Jesus Cristo. Foi a mulher mais bem-aventurada do que todas. Mas ela pode salvar, ela pode interceder por nós? Não. Então a igreja católica é uma igreja mariana, não é uma igreja cristã. Agora, a minha agora. Que assim, vocês falaram muito na tradução, né? Para a língua americana, né? E para a língua americana e a... Inglês, da Inglaterra. E da Alemanha também, não foi? E o alemão. Alemão. E a pergunta é como isso chegou no Brasil? Teve uma pessoa responsável por tradução no Brasil ou chegou aqui devido a editoras? Como foi esse trabalho? Editoras ou pessoa responsável por isso? Assim, no início era proibido entrar qualquer livro protestante no Brasil, né? Principalmente ali um pouquinho depois de 1500, o descobrimento e tudo, vieram a Igreja Católica pregar, canonizar o Brasil, então era proibida a entrada de livros, principalmente com teor protestante. Antes de continuar, até interessante, os protestantes nunca proibiram de ler nada católico.
Na verdade, muitas coisas que eles davam, ó, leia isso é muito bom, interessante. Só que a igreja proibia ler qualquer coisa que fosse escrito por protestante. Então, no Brasil, era proibido vir a muitos livros que fossem com teor protestante. Agora, a palavra de Deus, realmente, brasileira, se eu não me engano, com o português que a gente conhece hoje, porque, assim, não tinha português, né? Eram os indígenas, falavam sua própria língua, né? A língua tupi-guarani, eu nem lembro mais qual era a língua, é tupi, né? Então, não tinha nessa linguagem própria, né? Lembre-se que os portugueses também ainda vêm ali daquela região da Europa, aquele tudo ali. Quando o Brasil foi realmente criar a sua língua, né, que a gente, como temos a nossa língua hoje, também depois de muito tempo foi que foi criada uma tradução, tanto de livros, como a nossa língua de hoje. Por exemplo, a Sociedade Bíblica Brasileira ela teve muita importância a partir de alguns momentos que eles perceberam que tinham pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus porque não tinha Bíblia em português. Ela também foi uma das sociedades que foi importante para que a gente pudesse ter a Bíblia na nossa língua atual. Né? Tiveram vários trabalhos, mas realmente foi por causa de... Editora, tu falou? Antigamente chamava editora mesmo, né? Sempre foi... ainda... Era realmente por editoras mesmo que foi chegar. Amém? Respondido? Tem outra não? Alessandro está fraco. Eu também estou. Eu estou percebendo aqui que a hora está um pouco mais avançada. Tá. Né? Mas eu acredito que, com tudo que foi dito aqui da palestra e também com algumas perguntas que foram respondidas, eu acho que deu conta assim, de muita coisa. Né? Esclareceu muita coisa, certo? Então, a gente pode passar para um momento, né, do café, certo? Vamos orar, né, agradecendo a Deus por esse momento, vamos orar pelo alimento também. Pastor Tarcísio, faça essa oração por nós, pelo alimento. Desculpa aí, estou querendo derrubar as coisas aqui. Então, é porque das outras vezes não tinha tanta gente como tem hoje, né? Mas aí mesmo assim estava gerando muita aglomeração aqui na frente da mesa. Aí eu queria pedir para vocês, se pudesse, formar uma fila até aqui na mesa e a gente pode estar distribuindo guardanapo. Aí cada um escolhe o que quer, a gente coloca no guardanapo e aí todo mundo se senta, tal. Eu acho que fica mais organizado, né, para a gente. Aí quem quiser suco a gente serve, quem quiser café a gente serve, pode ser?